E aí pessoal, que é o Elias, professor de História de vocês. Estamos aqui para a gente dar continuidade à nossa discussão sobre o período da ditadura, né, civil-militar. A gente vem falando sobre o processo de resistência. Na aula passada a gente comentou mais sobre os movimentos sociais, né, como é que esses movimentos eles vão atuar na resistência contra, né, a ditadura, como é que eles vão se opor, um pouco das estratégias, né, que foram utilizadas aí pelo movimento estudantil, pelo movimento dos trabalhadores, né, e também, claro, a atuação dos grupos armados. Então hoje a gente vai comentar um pouco sobre a atuação dos artistas, né, também foram uma frente de resistência bastante importante desse período. E essa resistência ela vai se dar de diversas formas, né? Nos mais diversos âmbitos da cultura, da arte, né, de maneira geral, que foi, né, crucial no desenvolvimento de enfim, da denúncia, né, do questionamento ao regime que estava sendo imposto, e da atuação do Estado, é, enfim, contra as oposições enfim, contra tudo aquilo que questionava o modelo, né, que se construía ao longo desses 21 anos aí de regime militar. Tá? Então hoje a gente vai comentar um pouco mais sobre, vou botar assim, né, três setores fundamentais dessa resistência cultural, né, que vai ser a música, o cinema e o teatro. Né? Essa resistência ela é muito mais ampla, ela perpassa por outras áreas da arte, né? A literatura, as artes plásticas, enfim. Né? Mas a gente vai comentar mais especificamente esses três setores aqui que também vão ter uma importância, né? um certo destaque ao longo enfim, da década de 60, 70 e até o final do regime. Certo? Então é muito importante fazer a leitura do capítulo todo, faça anotações, tanto da anotação aqui da aula, como também lá do livro. E as dúvidas que surgirem, vocês mandem para mim lá no Google Class, que eu vou responder assim que possível. E aí a gente vai dialogando, vai tirando essas dúvidas, tá bom? Vamos lá, para a gente poder seguir. Então, olha só, pessoal. A gente vai ver que durante a ditadura, né, vários compositores, enfim, cantores, dramaturgos, né, cineastas vão utilizar, né, a sua arte, o seu talento, né, como uma forma de expressar o seu repúdio, né, a sua oposição a todo aquele regime de opressão, né, violência e ausência de liberdade civil, política de maneira geral. E como a gente já falou anteriormente, né, as estratégias elas foram amplamente variadas, assim, cada grupo, enfim, cada pessoa ela vai utilizar estratégias dentro do seu alcance, né, para poder driblar a censura, para poder atingir o público de uma determinada forma, né? E isso a gente vai ver de maneira bem particular de cada artista, né? Então assim, a gente vai ver que vários artistas, né, vão ter essa característica de resistência, né, de letras que traziam enfim, problemas sociais, né, demonstrava os problemas econômicos, políticos pelo qual o Brasil passava e utilizava isso como elemento de questionamento, né, músicas que questionavam o modelo de sociedade, né, construído ou construído ainda proposto, né, pelo regime, aquela crença naquele futuro, né, questionavam aquela crença otimista de um futuro de desenvolvimento econômico e tal. Então tudo isso vai aparecer nas músicas, tá? Nas peças de teatro, no cinema, né, nos filmes, na poesia. Isso vai ser amplamente utilizado, né, em cada uma dessas artes, com o objetivo principalmente de inquietar, né, de levar a reflexão e, consequentemente, ao provocar essa reflexão, produziria também, né, uma reação, né, essa conjuntura, aquela situação de maneira mais específica. Então, essas músicas, teatro e tudo mais,
Ao mesmo tempo que tinham uma intenção de serem, vamos botar assim, simples, né, diretos, compreensíveis, instigadores da consciência popular, vamos botar assim, também tinham, né, que tentar contornar, né, na medida do possível, os mecanismos de censura, né, a perseguição, que vai se ampliar bastante, e os artistas vão sofrer bastante com essa perseguição, né, porque aí como as músicas e teatro e tudo mais traziam questões e se opunham de maneira direta ou indireta ao regime, esses artistas vão começar a se tornar alvos, né, também da repressão militar. Né? Então, se a gente tinha uma repressão contra os movimentos sociais, operário, estudante e tal, os artistas também começam a fazer parte dessa oposição, que também vai entrar, né, claro, logicamente, na mira desses militares. A gente vai ter aqui uma série de artistas que foram seguidos, foram presos, foram exilados, né, tiveram suas músicas censuradas, proibidas. Enfim, a gente vai ter vivência dos mais diversos tipos de situações, né? Então a gente vai ter, como eu falei, né, uma música, né, chamada, aqui no caso aqui a gente vai falar especificamente da chamada música de protesto ou canção de protesto, né, que vai trazer justamente como característica central essa missão, né, de expor e questionar e se opor ao regime. A gente vai falar sobre o teatro, né, o teatro que vai também ter uma expressão bastante grande nesse momento, né, vai ter uma ampliação bastante intensa, e essa intensidade também vai se refletir no posicionamento, né, de alguns grupos de teatro que vão fazer uma frente cada vez mais consistente ao regime, e também o cinema, que também foi, né, espaço de questionamento enfim, todo esse contexto. Tá? Então, olha só, em relação à canção de protesto, pessoal, basicamente as canções de protesto elas buscavam, né, vamos dizer assim, ser revolucionárias, né, e para isso a gente vai ver que a canção de protesto ela vai de certa forma caminhar para um sentido de produzir uma obra musicalmente simples, né, no sentido de complexidade dos acordes. Então, por exemplo, você vai ter músicas que vão ter, sei lá, 2 acordes, 3 acordes, né? Então você vai ter músicas que são que tem uma estrutura musicalmente falando simples, mas que traziam, né, letras e questionamentos bastante profundos, né? Então, basicamente, o objetivo dessas canções de protesto era justamente esse, né? Provocar o ouvinte, né? Despertar a consciência de quem ouvia essas canções para os problemas sociais, para a luta, né, contra a ditadura. E então, para isso era preciso uma música que fosse, né, simples, direta, né, e trouxesse essas questões. Né? Então a gente vai ter vários gêneros. E aí, quando a gente fala de canção de protesto, a gente não está falando especificamente de um gênero, né, mas de uma característica de produção. Então, você vai ter várias canções de protestos nos mais diversos gêneros musicais, né? Passando pelo rock, pela MPB, enfim, você vai ter vários artistas de diversos gêneros musicais diferentes, né? Que vão produzir canções questionando o regime, questionando a desigualdade social, questionando a ausência de direito político, questionando a censura, enfim, né? A gente vai ter uma série de músicas que vão se atentar para isso. E é importante destacar, pessoal, que esse período ele vai coincidir também, né, com a realização dos chamados festivais populares da canção, né? Eram festivais que eram organizados por emissoras de rádio e TV, onde os artistas eles inscreviam suas músicas e aí eles enfim, rolava ali uma disputa, né? Eles iam apresentando e aí tinha um júri que analisava as melhores músicas, aí iam tendo várias fases até chegar na fase final, e o vencedor ganhava prêmios, né, dinheiro, gravação de disco, enfim. Então houveram vários festivais da canção realizados pela Globo, pela Record, né, por várias emissoras produziram esses festivais. E muito dessas músicas
elas vão ganhar bastante espaço nesses festivais, né, e vão ampliar ainda mais o seu alcance, né, graças à sua participação nesses eventos, né. Então a gente vai ter aí a presença de vários. Esses festivais foram responsáveis por trazer à tona uma série de artistas que, de certa forma, é, eram desconhecidos, né? Pelo menos até a década de 60, ou ainda não tinham todo o público que passa a ter após esses festivais, né? Chico Buarque, o Geraldo Vandré, a Elis Regina, né? Enfim, vários artistas que já tinham uma certa carreira, mas que não tinham ainda uma ampla expressão, vão começar a ganhar uma expressão bem maior a partir desses festivais. Tá? Então isso vai ter vários artistas que realizaram, né, essas músicas questionando o regime, questionando o modelo social, enfim, né, questionando o otimismo que o regime pregava, né, aquela beleza que o regime pregava, e aí, claro, vão enfrentar drasticamente as questões, a oposição aí da censura, né, dos militares, vão ser presos, vão ser exilados e tudo mais. Aí você tem aqui, eu botei só alguns, né, aqui porque também não dá para colocar todos, mas Geraldo Vandré, né, um dos grandes exemplos disso, Chico Buarque de Holanda, Anara Leão, Gonzaguinha, Maria Bethânia, Gilberto Gil, Raul Seixas, enfim, ainda tem muito mais gente aí que poderia ser citado, né, e que foram, né, pessoas que atuaram, né, nesse movimento artístico aí, né, que vai, claro, cada um à sua forma, cada um com a sua linguagem, né, cada um dentro do seu gênero musical, questionando, criticando, né, pensando, instigando, né, a reflexão acerca da sociedade que se construía naquele momento. Aqui eu destaquei dois, assim, né, os dois principais aqui, né, isso não quer dizer que os outros não tenham importância, mas coloquei aqui dois principais aqui, o Geraldo Vandré e o Chico Buarque de Holanda, né, só para a gente usar como exemplo, né, claro que é possível pesquisar um pouco sobre cada um dos que eu citei aqui e mais, né, tem muito mais que isso aí. Olha só, o Geraldo Vandré, ele vai se destacar principalmente pela música Pra Não Dizer Que Não Falei das Flores, né? Que também ficou conhecido como Caminhando e Cantando, né? Popularmente conhecido. O nome da música é Pra Não Dizer Que Não Falei das Flores, que ele vai apresentar lá no terceiro Festival Internacional da Canção, né? Realizado lá pela Globo, em 68. E ele vai trazer uma música simples, com dois acordes, que vai se tornar um dos principais hinos, né, de resistência contra a ditadura militar. Nessa música, né, ele vai fazer uma série de críticas ao regime, né, e vai, de certa forma, conclamar o povo, né, a resistir, enfim, aquele momento, né, e a gente vai ver isso muito claro, né, na letra. E é interessante porque assim, o Geraldo Vandré ele chega na final, né, com essa música, juntamente com o Chico Buarque de Holanda. Só que aí o Chico Buarque era o Chico Buarque e o Tom Jobim. A maior parte do povo, né, torcia, né, para o Geraldo Vandré, que basicamente todo mundo achava que venceria, né. No entanto, os militares, né, a vitória da música do Geraldo Vandré era uma afronta, né, muito direta ao regime. Então, de certa forma, o júri acaba que sendo forçado, né, de certa forma, aí, por parte dessas lideranças militares a eleger ali, né, a música do Chico Buarque e do Tom Jobim como a vencedora, e aí o Geraldo Vandré ficava então em segundo lugar. Isso na verdade gera uma comoção bastante intensa. A plateia lá no Maracanãzinho vaia, né, o Chico Buarque e a música do Tom Jobim, enfim, né, expondo ali a sua insatisfação, né, porque por ser a música do Geraldo Vandré a favorita naquele momento, né. E aí o Geraldo Vandré ele vai, né, de certa forma tentar mediar ali. E ele coloca uma coisa muito importante, né, que era justamente que se torna também um marco desse processo, né, quando ele diz que a vida não se resume aos festivais, né, que ele fala isso tentando acalmar o público, né, dizendo que a vida não se resume aos festivais, e era justamente o que ele estava colocando ali, né, a necessidade de que vencer aquele festival ali
não significava muita coisa, né? Mas a luta, né? Enfim, no dia a dia, a prática, né? Do questionamento, da oposição e da resistência à ditadura era que era válido, né? Então ele coloca essa música e se tornou, né? Ao longo de todo o regime, um símbolo, né? Na luta da resistência aí contra a ditadura militar e, claro, foi censurado pelo governo, né? O Geraldo Vandré depois ele tem que sair do Brasil, ele é exilado, ele sai do Brasil e vai viver no Chile, né? Então, quer dizer, você vai ter uma música que traz um impacto bastante grande, inclusive na vida do próprio Geraldo Vandré, que aí a partir de então vai, de certa forma, né, mudar completamente aí os rumos da sua carreira. O Chico Buarque de Holanda, né, ele vai ter várias músicas aqui, se a gente for procurar, são várias músicas que o Chico Buarque produziu, e de certa forma a grande característica do Chico Buarque é a capacidade dele de driblar a censura, né? Porque havia a censura prévia, né? Antes da publicação de qualquer música, enfim, qualquer obra, havia uma avaliação do governo, né, para definir ali se aquela música ela podia ou não podia, se ela era subversiva ou se ela não era. E o Chico Buarque ele vai ter uma capacidade ali, né, de conseguir driblar, né, de criar ali metáforas, de criar letras que tinham um duplo sentido, né, justamente para poder driblar, né, tentar passar por essa censura e trazer essas mensagens ao grande público. Né? Então você vai ter canções como Cálice, que é uma canção bastante evidente, né, desse processo que a gente está comentando. O nome Cálice, né, ele refere-se aí a escrito, pelo menos, né? Na forma escrita ele está se referindo à taça, né, o cálice, né? Só que quando você fala cálice, né, na verdade a intenção aí vai sugerir o cálice, né, do calar a boca, né? Então cálice. E aí você vai ter uma música ali que traz, né, uma crítica bastante intensa a todo aquele regime, todo aquele contexto que estava se vivendo, né, de uma forma bastante subliminar, né, com duplo sentido. Apesar de Você também é uma música que fala diretamente do governo Médici, né, mas que fala de uma forma de duplo sentido, né? Uma forma como se na verdade ele fosse um casal de namorado, né, que está discutindo, mas na verdade a música atendia na verdade a uma tentativa de explicitar ali, né, a insatisfação com o regime ditatorial lá do período Médici. A música Acorda Amor, a Acorda Amor ela é bem mais direta, né, já vai trazer mesmo a questão da truculência da polícia e tudo mais, mas também traz esses aspectos, né? Então você vai ver várias das músicas do Chico Buarque que vão evidenciar, né, de maneira às vezes subliminar, às vezes com duplo sentido, às vezes metafóricas, as questões que envolviam a ditadura, que envolviam o autoritarismo e tal. E aí, se a gente for procurar outros, né, o Raul Seixas, você tem várias músicas que denunciavam a atuação da ditadura, né, questionavam a construção de uma vida bela, né, dentro da perspectiva da classe média, né. Você vai ter várias músicas que vão evidenciar. Aqui é o Geraldo Vandré, né, quando ele está lá no final do terceiro Festival Internacional da Canção, quando ele está pedindo ali só acalmar os ânimos, né. E aí eu coloquei aqui um trechinho da música, né, dele, olha só. Para não dizer que não falei das flores, né. Então olha só, o Geraldo Vandré. É que eu coloquei só pra gente poder conhecer. Acho que provavelmente vocês já ouviram alguma vez, mas a música tá aí. Diz assim: caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, campos, construções. Caminhando e cantando e seguindo a canção. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Pelos campos a fome, em grandes plantações, pelas ruas marchando, indecisos cordões. Ainda fazem da flor seu mais forte refrão. E acreditam nas flores vencendo o canhão. Então você vê aqui novamente, né, ele trazendo esse aspecto aí da resistência à ditadura, né? Então você tinha ainda, ele está falando aqui justamente que havia desigualdade e tudo mais, e que havia nas ruas, né, cordões, né, marchando, ainda de forma indecisa, né, alguns acreditando numa via pacífica, né, ainda
contra aquela situação, né? Por isso que ele fala, e acreditam nas flores vencendo o canhão, né? Então, mesmo com toda a truculência do regime, havia uma crença de que por meio de forma pacífica era possível derrotar o regime. A soldados armados, amados ou não, quase todos perdidos de arma na mão. Nos quartéis eles ensinam uma antiga lição, de morrer pela pátria e viver sem razão. E aí depois ele volta para o refrão, né? Dessa parte aqui que é como fosse o refrão da música. E aqui novamente ele vai afrontar, né, diretamente, né, os militares, que vão justamente se incomodar bastante com esse trecho da música, né? E é um dos motivos que vai levar à censura dela. Então ele diz que há soldados armados, amados ou não, quase todos perdidos de armas na mão, né? Nos quartéis eles ensinam uma antiga lição, de morrer pela pátria e viver sem razão. E aí ele termina dessa forma: os amores na mente, as flores no chão, a certeza na frente, a história na mão, caminhando e cantando e seguindo a canção, aprendendo e ensinando uma nova lição. Ele vai dizer justamente, né, a importância dessa atuação, né, de que a certeza no futuro, né, e a história na mão, né, a certeza de que era preciso lutar pela liberdade, mas, né, era preciso fazer isso, né, por conta própria, né? E aí isso vai ter. Então essa música acaba se tornando um dos grandes hinos aí na resistência contra a ditadura militar. Aqui o Chico Buarque e o Tom Jobim, justamente também no Festival Internacional da Canção, né, apresentando lá a música Sabiá, que foi vencedora lá do festival. Olha só, o Chico Buarque, aqui Apesar de Você, né, também música importante dele. Eu falei, escolhi apenas essas, né, por uma questão de, enfim, condição, a gente ia fazer todos, né, mas aqui só pra gente poder conhecer um pouco. Ó. Então ele começa assim, ó: hoje você é quem manda, falou, tá falado, não tem discussão. Não, a minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão, viu? Você que inventou esse estado, inventou de inventar toda a escuridão. Você que inventou o pecado, esqueceu-se de inventar o perdão. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Eu pergunto a você onde vai se esconder da enorme euforia. Como vai proibir quando o galo insistir em cantar? E a gente vai ver, né? E aí, então, quer dizer, ele vai aqui trazendo novamente, né, esse questionamento ao regime, né? Eu quero ver como é que vai proibir quando a grande euforia ocorrer, né? Quando o galo insistir em cantar, né? Quero saber como é que vai proibir, como é que vai impedir, como é que vai conter isso. E aí ele fala: quando chegar o momento, esse meu sofrimento, vou cobrar com juros, juro. Todo esse amor reprimido, esse grito contido, esse samba no escuro. Então, falando aqui principalmente da questão da censura, né, da repressão e tal. Aí ele continua, segundo o refrão, né? Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Ainda pago para ver o jardim florescer, qual você não queria. Você vai se amargar, vendo o dia raiar, sem lhe pedir licença. E eu vou morrer de rir, que esse dia há de vir antes do que você pensa, né? Então, quer dizer, novamente trazendo aí essa crítica, né? E essa ênfase, né, na luta, na resistência contra a ditadura. Então, não só não vai conseguir conter, né, quando a grande euforia chegar, ou enfim, quando o galo insistir em cantar, como também esse dia vai vir antes do que ele imagina, né? Então é como se eu estivesse aqui dando aqui um recado, né, direto ao governo, né, justamente de que havia um processo de resistência e que esse processo venceria antes do que se imaginava. Né? Então, aí uma forma. E é isso que tem, né? A Cálice também é uma música que traz muitos aspectos desse momento. Só, no teatro também você vai ter uma atuação bastante intensa, né, dos artistas. Teatro e cinema vão ter uma importância bastante grande na luta contra a ditadura militar. Né? No caso do teatro, pessoal, você vai ter vários espetáculos, né, que já vinham ocorrendo antes ainda da ditadura militar, ainda na década de 50, mas que vão ganhar uma ênfase maior ao longo do período da ditadura, né, que vão criticar as injustiças sociais vão exaltar principalmente a luta, né, contra o regime. E aí você vai ter vários grupos que vão surgindo ao longo da década de 60 e 70 e que vão usar os palcos, né, justamente para denunciar, para instigar, né, para também, assim como a música, fazer refletir aquele contexto, fazer uma frente também, né, por meio dos palcos do teatro, contra o regime, né, que também, novamente, vai perseguir esses artistas, né,
que vão se tornar alvos, né, de ações da polícia e de grupos, enfim, defensores do governo e tal. Então vão invadir o cinema, vão parar peças vão ser proibidas, artistas vão ser presos, torturados, exilados também das mais diversas formas. Então, aqui destacam-se dois principais grupos aqui, ó, Teatro de Arena e o Teatro Oficina, né, dois grupos que vão atuar em São Paulo, Rio de Janeiro. Né, é importante destacar que nesse momento esses dois centros vão ter uma preponderância, né, na luta contra a ditadura. Claro que vão existir outros em outras cidades do Brasil, mas aqui a gente vai ver que São Paulo e Rio de Janeiro, de certa forma, nesse período concentram ali, né, as ações, as grandes cidades, né, principalmente, contra o regime. São os espaços que vão sentir mais presente essa luta, né, de oposição à ditadura militar. Tá? Então veja, você vai ter as peças, elas vão estimular o quê? Elas vão trazer novas perspectivas de teatro, né, novas noções de teatro, novas ideias acerca de como essas peças deveriam ocorrer. Você vai ter a busca de inserir o espectador no próprio teatro, né, no próprio espetáculo, né, rompendo com a ideia de um público passivo, né, e sim convocar esse público à ação. Você vai ter peças realizadas na rua, né, havia essas peças realizadas no interior desses teatros que vão envolver a participação do público. Você vai ter peças de baixo orçamento, né, às vezes ali com quase nada de aparatos de cenário, nem nada, mas a atuação mesmo presente. Então, também os espetáculos vão ser espaço de difusão de músicas também, né? Exemplo disso é a Maria Bethânia, né, que vai trazer a música Carcará, né, em um dessas peças. Então você vai ter um espaço também de grande contestação aí do regime, né? Uma das peças aí de grande importância nesse período é a Arena contra Zumbi, né, que é justamente uma peça que vai trazer o Zumbi, que é aquele líder, né, da resistência, né, contra a escravidão. E a peça em si, ela não só vai denunciar o passado escravocrata, trazer uma reflexão acerca dessa luta, né, contra a opressão escravista no Brasil, mas também vai fazer uma crítica à ditadura, né? Evidenciava justamente no início da peça, né, quando se dizia que ela era em homenagem aos que lutavam e os que lutam pela liberdade no Brasil, né? Então trazia essa pontada aí em relação à ditadura e ao passado escravocrata brasileiro. E aí você vai ter várias peças, né, várias que vão ocorrendo ao longo. Você vai ter Calabaça, vai ter Roda Viva, né, que vão trazer aspectos diferentes para criticar e fazer refletir sobre o regime civil-militar naquele momento, né? No cinema, o cinema também, né, assim como o teatro, também vai ter uma importância bastante intensa, né? O cinema novo é um grupo que surge ainda na década de 50, mas que vão ganhar uma preponderância principalmente ao longo da ditadura, né? O cinema novo basicamente ele vai defender uma nova perspectiva de cinema, né, brasileiro, uma remodelação da produção nacional de cinema, né, que era o quê? Uma produção de baixo custo, né, então, filmes com orçamento menor, mas que trouxesse acima de tudo, né, abordassem os problemas sociais, os problemas que caracterizavam o Brasil, as injustiças, né, a vida do povo. E aí você vai ter uma série de filmes que vão, né, ser marcados justamente por retratar a parte dessas injustiças, por trazer à tona, né, heróis, né, da resistência, vão trazer figuras, né, que vão se apresentar como contestatórias, e isso vai, claro, também instigar, né, a oposição e a resistência ao regime militar, né, a toda a falta de liberdade e a desigualdade social que se aprofundava ao longo do regime militar, né? Então aqui destacam-se três, né, assim, a tríade, vamos dizer assim, principal desse processo aí do cinema novo, que é o Glauber, os três aqui diretores aqui, né, o Glauber Rocha, Nelson Pereira dos Santos e o Rui Guerra. E as três obras aí que vão ser, né, bastante características desse cinema novo é o Deus e o Diabo na Terra do Sol, do Glauber Rocha, né, o Vidas Secas, do Nelson Pereira dos Santos, que é uma adaptação, né, de uma obra literária, e Os Fuzis, lá, do Rui Guerra. São os principais
filmes do período que vão trazer uma série de questionamentos à situação ali na ditadura militar. Ó, aqui algumas imagens, né? Teatro de Arena, tá? Alvo de muitas críticas, né? Justamente por você vai ter uma atuação desses artistas de uma forma bastante intensa, né, contra o regime. Aqui, cena da peça Líder dos 20 anos, né, de 1985, que aqui vai contar um pouco da história dos jovens que participaram da luta armada, né, e que, claro, óbvio, vai sofrer as consequências da perseguição do regime. Ó, cartãozinho de censura, né? Censura federal. O teatro aqui é de uma peça O Rei da Vela, do Oswald de Andrade, né? Então, uma carta de censura, né? Um cartãozinho aí que vai... as peças, as letras, elas eram apreciadas previamente, né? Para só depois serem permitidas ou não. Né? Então, uma peça de teatro, uma letra de música, um filme, ele precisava primeiro passar por essa censura prévia para poder determinar se ele podia ou não ser exibido, qual seria a classificação e por aí vai, né? Você vai ter vários filmes que foram proibidos, várias músicas que vão precisar ser cortadas, né? Enfim, peças de teatro que vão ser questionadas, e aí é interessante porque mesmo com a censura cortando determinadas falas, determinados momentos da peça, muitos desses artistas não vão obedecer muito não, tá? Mesmo com a censura cortando as peças, muitos artistas iam lá e faziam as peças na íntegra, né? Claro, enfrentando as consequências que o regime impunha por isso, né? E aqui, cartaz, né, do Deus e o Diabo na Terra do Sol, né? Do Glauber Rocha, que vai trazer aí a saga, né, do Curisco, né, também aí, como um herói aí, né, também enfim, sertanejo, né, que luta contra, que percebe a desigualdade, que percebe a situação. Então é isso, né? O pessoal tem muita coisa para falar, né? Tem muito conteúdo para a gente discutir, mas de maneira geral, né, aqui deu para ter uma noção do que é essa resistência cultural ao regime, né? Como eu falei, aqui a gente falou dos três principais artes, né? A música, o cinema e o teatro, mas tem outras artes, as artes cênicas, as charges, a literatura, né, ou as artes plásticas, enfim, haviam formas diversas de resistir, de se opor à ditadura, de demonstrar, né, essa oposição por meio da arte, né, na tentativa de fazer, né, de trazer a tomada de consciência. Tá? Então, é isso. Espero que tenha sido claro. Se ficou alguma dúvida, manda para mim lá no Google Class e a gente vai dialogando, tá bom? Então, muito obrigado e até a próxima.